Olá pessoal, Cristiano Paim aqui para mais um react, para mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu trouxe aqui Ana Patrícia, ela que é angolana, uma conhecida, vou assim dizer, de universidade, e é uma mulher que também é muito boa naquilo que faz. Ela é do ramo da saúde, mas também tem uma inclinação muito boa para a comunicação, e finalmente ela criou o canal dela no YouTube, e eu gostaria de reagir a um vídeo que ela fez aqui, que ela diz o seguinte: por que decidi largar o Brasil depois de 4 anos e começar do zero? Fui expulsa da universidade? Eu vou deixar o link aí na descrição do canal e vão lá dar aquela força. Quem quiser pode dizer: olha, viemos aqui por causa do Cristiano e ele nos indicou o seu canal e acreditamos que vocês vão ter, ou que nós teremos um bom conteúdo aqui com você, no caso com ela, a Ana Patrícia. Então vão lá, deem uma força, o link vai estar aí na descrição e também deixem um like aqui, se inscreva no canal para quem não é inscrito, comentem bastante se vocês vão gostar ou não desse conteúdo e vamos embora. Olá, xodosos e xodosas, sejam todos bem-vindos a este vídeo aqui no meu canal. Primeiramente, pedir desculpas pelo vídeo estar muito simples, sem uma vinheta, sem nada. Faz anos que eu já não edito vídeos, então, e eu sou sou amadora nesta área. Então, no momento, vamos ter que nos contentar simplesmente com essas condições. Para quem caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Ana Patrícia, ou Caramelo, como sou carinhosamente conhecida em todas as minhas redes sociais. Dizer que se eu conseguir postar esse vídeo, vocês vão ter que me gratificar muito, porque é a terceira tentativa. A primeira vez eu gravei e depois descobri que o vídeo estava sem som. Na segunda vez comecei a gravar, mas depois fiquei sem carga. E agora essa terceira vez tem que dar certo. Aleluia. Tem alguma coisa aí, Ana? Mas pronto, para não perdermos mais tempo, como vocês já puderam ver pelo tema, quem me acompanha nas redes sociais sabe que há poucos anos, ano passado, até o ano passado eu estava no Brasil a fazer uma faculdade, que do nada eu apareci aqui, estando noutro país, noutro continente, e pronto, uma mudança brusca que vocês não entenderam. E afinal de contas, a pergunta que não se quer calar: o que é que fez com que eu tomasse a decisão de largar uma faculdade de 4 anos, largar o Brasil, as minhas vivências, os planos, tudo? Então, se você está interessado a ficar aí, eu aconselho-te a colocar essa bunda na cadeira, desligar o barulho. Aproveita a ver esse vídeo quando está a comer, porque eu falo demais. Vambora. E eu gostei da música de fundo, Ana Patrícia. Tá muito bom e eu gostei. O som tá legal, tá tranquilo. Dessa vez funcionou e tá tudo bem. Vambora. Pronto, vamos lá. Eu sempre tive o sonho de fazer a faculdade fora do país. Sempre acreditei que eu faria formação fora do país, mas sabia também que isso não seria fácil. Fora de Angola. Durante muito tempo eu recorri a programas de bolsas de estudo através do governo do meu país, do Instituto INAB, que é um instituto angolano que disponibiliza bolsas de estudo, para estudantes angolanos terem a oportunidade de estudar fora. Só que na fase em que eu fui concorrer ao INAB, foi na época em que o INAB tinha fechado e não estava a disponibilizar ou não estava a mandar estudantes para fora do país, a menos aqueles países que tivessem a iniciativa própria de oferecer programas de bolsas de estudo. Tentei em vários países como Cuba, Filipinas, Estados Unidos, Rússia, Turquia. Olha, eu sou uma tentante antiga e em alguns deles eu passei, os outros eu não fiz. Passei até ser selecionada para fazer a prova, mas a maior parte eu não fiz a prova porque as provas calhavam no sábado e eu, devido às minhas condições religiosas, eu não podia fazer as provas no sábado. Até que então eu decidi ingressar ou tentar na Bolsa de Estudo para o Brasil, isto oferecido pela Unilab, que é uma universidade brasileira, uma universidade lusófona. A Unilab é a mesma universidade que também me recebeu, que também, foi por ela que eu vim para o Brasil, e a Ana Patrícia também. No caso, ela falou aqui que existem vários programas, existem vários países que cedem bolsas e programas de bolsas de estudo em Angola, e nós nos inscrevemos, fizemos todo um processo, até provas, para ganhar essa bolsa de estudo e viajar para esses países. E ela, por ser fã da área de saúde, ela tentou Cuba, Turquia, Rússia, Estados Unidos e tudo mais, e Brasil deu certo, foi a porta. Quando eu me inscrevi para a Unilab, fiz a prova
e graças a Deus eu passei. O meu sonho sempre foi fazer o curso de medicina, medicina sempre foi a minha paixão. Desde o ensino médio eu já tinha aquela ideia de que eu ia terminar o ensino médio, eu ia para a faculdade fazer medicina e depois faria uma especialidade na área de cirurgia. A minha vida sempre foi guiada nesse guião. Só que quando eu aprovo para a bolsa da Unilab, foi no curso de enfermagem. E eu comecei a pesquisar mais sobre essa universidade, que é a Unilab, e eu descobri que a universidade já tinha várias tentativas de abrir o curso de medicina. Então, para mim, aquilo soou como uma luz. Eu falei, nossa, quem sabe que quando eu chegar lá, a universidade... É tão complicado assim, eu não sei, eu vou dizer que eu sou leigo no sentido, mas claro, pode ser que eu tenha alguma certa noção. Fazer enfermagem, fazer medicina, eu sei que é completamente diferente, mas para quem ama ou quem tem vontade de ser médico ou de ser formado em medicina, é tão difícil e é tão complicado assim fazer enfermagem. Eu ouço muitas pessoas a dizerem isso. Fazer enfermagem e fazer medicina são dois mundos diferentes. Quem já fez isso ou quem faz enfermagem, como é que é fazer enfermagem e como é que é fazer medicina, além do custo, além da formação ser mais puxada, mais complexa, como é que é tudo isso? Porque muitas pessoas se sentem revoltadas às vezes por fazer enfermagem porque não tinham como fazer medicina. Dizem aí nos comentários. Não consiga legalizar o curso de medicina, estes eram os meus pensamentos, mas ainda assim nas minhas pesquisas eu descobri que mesmo sem ser naquela minha universidade, eu teria a oportunidade de tentar fazer medicina em outras universidades, isto através de uma prova, um exame nacional de acesso, que é o ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, que se faz lá no Brasil. Então pronto, nós também podemos fazer, tá? Eu já estava aprovada mesmo na bolsa e fui para o Brasil fazer enfermagem. Eu já tinha uma espécie de ligação com a enfermagem, com a área da saúde em si, porque eu fiz 4 anos no ensino médio, no curso técnico médio de enfermagem, então eu sou técnica média de enfermagem, então ter que ir para o superior fazer enfermagem, meio que eu já estava familiarizada com a área, apesar de que ensino médio é uma coisa e faculdade é outra coisa. Bem diferente. Vamos levar isso em conta. Inicialmente, quando eu cheguei ao Brasil, eu gostei muito, estava a gostar do curso, eu estudava, a metodologia de ensino de alguns professores eram boas, a universidade em si tinha em questões laboratoriais no início, né, porque eu estava no início do curso, então tudo aquilo estava a me agradar, que eu comecei a pensar na hipótese de eu dar continuidade ao curso. A enfermagem, né? Até que apareceu a bendita pandemia. Quando veio a pandemia, acho que foi o primeiro experimento social em que a humanidade se isolou de forma literal e nós também paramos as aulas. A minha universidade... Na verdade, já existiram várias, né? E você até bem sabe. Então, foi um dos ou uma das que pelo menos você e eu presenciamos. Estou preparada para ou pessoas da nossa geração, né? Online, logo que veio a pandemia, aquilo foi só um recurso que utilizamos depois. Mas quando veio a pandemia, eu comecei a ter muitas crises existenciais. Para quem não sabe, crise existencial é aquele momento em que tu paras e começas a te questionar muita coisa, não sobre tudo, outros, mas sobre você. Tipo, quem sou eu? O que eu quero para o meu futuro? O que eu não quero para o meu futuro? Será que isso está certo? Será que esse caminho que eu estou... E eu comecei a ter muitos momentos de crise existencial. E um dos momentos em que eu mais tinha isso era em questão à minha formação. Okay. Eu comecei a me questionar, será que eu quero mesmo fazer enfermagem? Será que eu... E eu estava mesmo muito confusa, porque de certa forma o curso em si deixou de ser interessante. Vou usar esse termo inicialmente, deixou de ser interessante para mim. Tanto que quando nós começamos a estudar ainda na pandemia de forma online, nós tínhamos a oportunidade de escolhermos ou estudarmos online ou trancar o curso para recontinuar nas aulas presenciais, porque inicialmente o sistema online não era obrigatório e eu optei por trancar o curso. Só para vocês verem até que nível de confusão eu estava, eu optei mesmo por trancar as disciplinas e retomar quando nós voltássemos ao ensino presencial. Só que depois a universidade disse que nós tínhamos que
estudar mesmo de forma online e pronto, Poxa, imagina você ter que estudar enfermagem à distância. É um dos cursos que é complicado estudar à distância e além da enfermagem, eu, por exemplo, faço agronomia ou no tempo em que eu estava fazendo agronomia na universidade, em que ela esteve também, que é a Unilab, era complicado. Existem matérias, existem disciplinas que você precisa estar em laboratório, estar no campo, fazendo práticas e é bem complicado, é bem complicado. E trancar também é muito mais ainda porque você ficaria 2 anos de pandemia e, poxa, era 2 anos perdido. Então, imagina tudo isso. eu continuei a estudar, mas o coração já não pulsava assim com tanta intensidade, sabe? Aquela ideia de, vamos formar em enfermagem, já não me soava assim tão atraente. Eu comecei a estudar, semestres se passavam, até que A música é muito então boa, eu às estou aulas de dançando até estágio. agora. Minha mãe sempre me dizia assim, tu vais encontrar a tua área na saúde ou vais descobrir se tu gostas de saúde exatamente no campo de estágio. E foi isso que aconteceu. Não porque as práticas em si me assustaram, porque eu não tenho medo de feridas, não tenho medo do ambiente hospitalar Sangue, em nada, si, nada. mas simplesmente quando eu começava a imaginar a minha vida ser dentro de um hospital, isso já não me agradava. Eu começava a ver que não era aquilo que eu queria para mim. Eu não queria trabalhar ou me formar. Mas tem outras áreas. Eu simplesmente já não conseguia relacionar a minha vida profissional com nada que tivesse ligado à área da saúde. Entendi. Mas ainda assim eu ia no campo de estágio. Eu ia, mas sabe aquilo do vou só para marcar presença? E depois esse sentimento começou a ficar mais forte de que A crise eu não quero fazer existencial, saúde. né? Só que eu estava muito confusa. Existia muita coisa que estava em jogo. Primeiramente tinha o meu pai. O meu pai é uma pessoa que desde o momento que eu fui para o Brasil, o meu pai nunca me deixou faltar nada. Seja em questão financeira, questões psicológicas, apoio moral. O meu pai sempre esteve lá para mim. Então, ter que olhar para mim, chegar, dar um balde de água desse para o meu pai e falar, olha pai, eu já não quero mais fazer isso, não quero mais. Então, Nós temos muito essa coisa de, poxa, não é só sobre nós, né? O meu sonho não é só o meu, é também do meu pai, é também da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que sempre estiveram ali por perto a te apoiar ou a me apoiar. E a crise existencial, nós angolanos, vou assim dizer, começamos a pensar muito mais sobre esse tipo de coisas no Brasil, porque acho que largamos um pouco de pensar sobre outras questões básicas que em Angola nos faziam confusão e passamos a pensar um pouquinho mais sobre a nossa saúde mental, sobre aquilo que nós queremos fazer, sobre o que é que realmente nós queremos ter de futuro, tanto a nível profissional, acadêmico e também de família, de outras questões de lazer também. Nós passamos a pensar muito mais nas nossas saúdes e de alguma forma isso muda todo o processo, muda todo o trajeto, muda aquilo que você predefiniu. Há coisas que você acaba se questionando se ainda vão ser do jeito que você pretende ou não, se é bom ou não, se faz sentido ou não. Então, eu entendo isso, Ana Patrícia. Eu já cheguei nesse período várias vezes. Me assustava. Em segundo, Complexo. tinha minha mãe, que é uma pessoa que de certa forma colocava muita expectativa em mim. Eu sou a primeira filha da minha mãe, estou a fazer faculdade, sempre me usou como referência para os meus irmãos menores, então isso também me assustava até que chegar para ela com uma conversa dessa. E por outro tinha eu me olhando, né, me sentindo uma fracassada, dizendo para mim mesma, tipo, tu já chegaste até aqui, melhor tu terminares o curso de uma vez, e esse foi o conselho que eu mais recebi. Melhor terminares o curso de uma vez e depois decides o que vais fazer da tua vida. Só que quanto mais eu ia para a faculdade, mais eu me sentia sufocada. Eu não gostava e depois algumas coisas começaram a piorar no campo de estágio. Os hospitais em que nós fomos colocados, ao meu ver hoje, eu não digo que tinham suportes suficientes para o campo de estágio. Em termos de casos, vou dizer assim, não todos, né? Mas naquela fase em que eu estava, eu não me agradou. É a minha opinião. Perfeito. E também tinha o medo do julgamento das outras pessoas, as pessoas olharem para pressão mim. social. E eu falar, fulano, eu que entrei na faculdade primeiro, fulano que me encontrou vai terminar primeiro do que eu se eu desistir. Fulano vai passar, vai terminar. Então tinha esse todo julgamento. Comparações. E quando eu parei pela primeira vez para pensar na minha vida, eu descobri que eu estava tomando as minhas decisões ou não estava tomando certas pensando nos outros, com base no pensamento dos outros. E se tratava da minha vida, era a minha formação, era a minha escolha profissional. Para alguns
podem parecer bobagem ou loucura até que pensar assim, mas para mim aquilo foi um momento libertador em que pela primeira vez na vida eu decidi correr um risco pensando em mim e falei, não, olha, não está a dar certo, eu não estou a gostar mais disso. Pesado, e eu comecei a me identificar com outra área, que é a área das finanças. E eu comecei a fazer alguns cursos durante a pandemia e eu comecei a gostar. Aí eu comecei, vai, se der certo e se não der, mas pronto. Como eu sou cristã, eu não posso negligenciar e deixar ou cobrir esse facto que também fez parte desse processo. Eu entrei em propósito de oração, eu comecei a orar sobre essa decisão. Afinal, apesar de ser uma decisão que envolve a mim, também tinha outras pessoas relacionadas, principalmente os meus pais, que de certa forma investiram em mim. Eu disse, olha, eu vou para a igreja. Quando eu fui para a igreja, antes de eu colocar os pés na igreja, eu disse o seguinte, eu lembro-me como se fosse hoje. Eu disse, Deus, olha, que a pregação de hoje seja a resposta da oração de alguém, inclusive a minha. Quem estava a pregar era o Cláudio Catiavala. Um beijo, Cláudio, e um abraço, se tiveres amigo também. Vídeo. Tu não sabes, mas naquele momento tu acabaste sendo uma resposta das minhas orações. O tema da pregação era exatamente este. Não temas a mudança, por vezes ela assusta, mas é o caminho que precisas seguir. Necessário. E o tema não foi assim, eu estou a tentar parafrasear porque eu já não lembro de concreto, mas foi basicamente ligado a isso. Quando ele falou o tema da pregação, quando eu ouvi a pregação, falava sobre dar novos passos na vida, o medo em que nós temos, mas que Deus estará sempre conosco, se nós consagrarmos os nossos caminhos a Ele. Olha, eu senti aquilo, para mim soou como um abraço vindo da parte de Deus. Então eu fiquei mais firme na minha decisão, tomei então a decisão, a iniciativa de falar com meu pai. Okay. Quando eu falei com meu pai, eu tinha muito medo. Eu contei tudo ao meu pai, eu disse como eu estava a me sentir e antes disso tinha acontecido uma situação que me afetou muito de forma emocional e o meu pai tinha conhecimento dessa situação e então eu expliquei tudo, falei o que eu queria para o meu futuro e aquilo também já não estava a se enquadrar e eu já tinha a perspectiva de vir para Portugal, mas isso quando eu terminasse a faculdade. Ok, Portugal. Só que como eu já não estava a me identificar mesmo, já não queria mais ficar na área de saúde, então meio que eu só adiantei. E ao falar aquilo pro meu pai, eu já estava à espera um julgamento da parte dele e eu com razão, eu estava à espera tipo, eu investi em você, eu paguei, agora você me vem com essas conversas. O mesmo de sempre, né? E gente, se a minha vida toda eu só sabia que eu tinha um pai, naquele dia eu descobri que eu tinha um melhor amigo. O meu pai me mandou um áudio que soou como um refrigério à minha alma. O meu pai me deu totalmente apoio e ele simplesmente me disse: começa a tratar a lista dos documentos. E eu ouvi aquilo. Calma aí, poxa, é bem complicado esse tipo de coisas porque existem muitas pessoas que não têm realmente esse apoio, sabe? E é complicado, porque realmente os pais fazem um esforço, pagam coisas, claro, não é só sobre valores, mas às vezes também existe aquela coisa de que muitos pais querem incutir ou imputar alguns sonhos deles nos filhos ou fazer com que os filhos se formem, não vão em maus caminhos e quando ouvem, sei lá, uma formação de 4 anos não finalizada, jogadas ao lixo, muitos não reagem da mesma forma que o pai da Ana Patrícia reagiu e de alguma forma não é tão fácil assim ter um amigo nos pais ou ter uma amizade com os pais ao ponto deles entenderem que não foi tão simples assim largar tudo isso também, porque ela teve medo, teve essa pressão de será que eles vão gostar, será que eles vão se sentir bem, será que eles vão achar que eu simplesmente joguei fora todo esse tempo, então é bem complicado e com certeza você aí nos comentários já deve ter passado por isso, não me identifico com o curso, não sei lá o que e gostaria de mudar e mudanças geram medo, geram desconfortos, né? Meu pai, ele mandou um discurso muito lindo, me apoiou e tudo mais e no final ele disse, começa a tratar os documentos e aquilo tipo soou para mim assim como um balde de pronto, né, tirei um peso na cabeça. Depois disso eu tomei então a iniciativa de falar com a minha mãe. A minha mãe, a princípio, não reagiu assim tão bem. Mas ok, então foi ela. Então, meio que eu já estava com a decisão bem estruturada, porque as 2 pessoas que mais me importavam na minha vida já tinham me fornecido apoio. Eu não contei nada inicialmente para as minhas amigas, eu comecei a tratar os documentos e
E quando eu já tive essa confirmação dos meus pais, eu comecei a dar mais atenção nos trâmites dos meus documentos, porque eu tinha que estar constantemente na embaixada e às vezes cachorro aí. estar nas aulas. E alguns colegas, amigos meus que eram muito próximos, chegaram e falaram comigo, e hoje tem aqui a vossa resposta. E eles falaram: Ana, tu estás muito ausente das aulas, estás a faltar, o que é que se passa? O teu rendimento diminuiu. Eu já estava consciente e que eu não ia terminar. Eu disse para ele, olha, estou a passar por alguns problemas, mas não, meus queridos amigos. Eu simplesmente, naquele momento em diante, eu simplesmente estava a sustentar só a faculdade até os meus documentos, o meu visto sair. Então aqui tem a vossa resposta, tá bom? E lá foi, eu comecei os trâmites para os documentos. Eu ainda tinha que fazer a prova, a candidatura para a universidade. Eu concorri em 2 universidades aqui em Portugal, graças a Deus fui aceita nas 2, fiquei em segundo lugar nas 2 e eu escolhi inteligente, que muito se adaptava para mim, e começou a luta dos documentos, que também foi um tchá-tchá-tchá, mas depois, no final, deu tudo certo. Eu contei para as minhas amigas, foi aquele bate de tristeza, mas elas entenderam, principalmente porque algumas delas sabiam o que é que eu estava passando. Que não estava bem, né? Do ponto de vista emocional. Eu também não estava bem e aquilo era uma decisão que já sondava o meu coração faz tempo. Com tudo isso, quais são as lições que eu aprendi e eu queria deixar-vos aqui? Vambora! Primeiro, existirão momentos da vossa vida que vocês vão ter que tomar as decisões pensando em vocês. O medo muitas vezes é o que nos impede de darmos passos cada vez mais longe. Quando eu tinha medo de dar esta decisão, de tomar esta decisão, eu via que estava mais pautado naquilo que os outros iam falar sobre mim, principalmente os meus amigos. Sim. E eu percebi que eu estava a levar a minha vida como uma disputa de quem vai terminar primeiro, uma disputa para eu falar, terminei a faculdade. Existe muito isso. X, uma disputa para eu falar, eu entrei e terminei a faculdade em tempo recorde. Só que a vida não é sobre isso. Não tem problema nenhum as pessoas que me encontraram. Cada um no seu tempo, primeiro, né? Eu aprendi isso, a aplaudir o sucesso dos outros até que chega o meu. E isso não vai fazer de mim menos capacitada ou mais capacitada. A vida, ela é como se fosse uma estrada. Quando nós estamos numa autoestrada, ela tem semáforo. E às vezes, quando está verde, o sinal verde no semáforo da nossa vida, que significa que nós devemos andar, pode estar vermelho na vida do outro. E está tudo bem, O relógio da vida do outro. Grande analogia, tá? Semáforo, sinalização. Não precisa necessariamente ser o relógio da minha vida. E quando eu entendi isso, eu levo isso agora para a vida toda. Eu não tenho necessariamente que terminar as coisas no tempo dos outros. Eu não tenho que necessariamente fazer tudo o que os outros fazem. E está tudo bem eu ter escolhido tomar seguir um rumo diferente. Caramelo, estás arrependida? Não estou. Se eu estivesse arrependida, seria simplesmente por ter tomado essa decisão mais tarde. Eu cheguei aqui e as coisas não foram tão fáceis, mas também eu digo que estou mais perto e mais realizada daquilo que eu pretendo ser. Não sei se vocês conseguem perceber-me de certa forma. Consigo. Quando eu falava com os meus amigos, outra coisa que vocês também devem ter em conta é evitar se justificar demais quando vocês já sabem o que querem. A maior parte dos podiam só terminar, aguentar, mas gente, eu não me enquadro, eu não penso dessa forma. Sempre tem pessoas que fazem isso. 5 anos da minha vida para ganhar um diploma e encostar ali na parede só para falar para as pessoas que eu terminei. Eu não me vejo gastando 5 anos assim. E lá na minha universidade Parece que muitas pessoas só querem que você finalize e tire aquela foto com a beca, com sei lá, e no final não é sobre isso, já terminou, não terminou, e depois disso, a sensação de conforto, de realização, de que realmente eu estou a fazer o que gosto. Imagina você fazer uma engenharia e, poxa, por mais boa que seja, e você não poder usar ela depois de terminar, ou talvez durante o processo todo, talvez você não se sinta tranquilo, porque empurrar com a barriga, a famosa frase empurrar com a barriga, não é tão simples assim. Você, cada dia que passa, você entra numa sala de aula e você pode se sentir desconfortável. Então, às vezes não é bom temer a mudança.
Claro que nem sempre é a solução, mas se isso te incomoda há muito tempo, acredita que o local onde você está não é para lá estar, entendeu? Se não te faz bem, não é ali onde você se sente bem, não é ali onde você vai se sentir bem daqui para frente, porque não está sendo bom. Então, às vezes é importante, é necessário pensar nisso, ver se pode mudar ou não, conversar com quem pode te ajudar também. Yeah. Acontecer algo que era quando as pessoas terminam, só para vocês verem, essa decisão eu não tomei do dia para a noite. Foi uma análise de várias coisas. Eu olhava os meus colegas que terminavam no curso de enfermagem lá no Brasil, a maior parte deles não tinham emprego, se tinham não era com carteira assinada. Sim. E é muito difícil. Eu não queria ter que falar isso de uma forma taxativa, mas é a realidade. É a realidade. Muito difícil para nós estrangeiros conseguirmos emprego na área da saúde principalmente. E com carteira assinada, que aqui chamaríamos tipo um contrato de trabalho. Sim. Então, a maior parte dos meus colegas estavam há 2 anos, 3 anos, não tinham emprego. E muitos acabavam recorrendo ao mestrado, né? O mestrado ou doutorado, porque no Brasil o ensino é pago, o governo paga, para poderem ter como sobreviver ou pagar as suas contas Bolsas, no respectivo país. E eu não queria me ver mais nisso. Eu queria sempre quis primeiro viver à base de bolsas. Mestrado, tinha que ser um mestrado profissional, que fosse mais voltado para a prática, nem muito relacionado perto de uma especialização. E a maior parte desses mestrados que os meus colegas faziam eram mestrados acadêmicos. Para lecionar, pesquisa. Nunca foi meu sonho nem meu desejo em trabalhar na área da docência. Então eu não queria ser mais uma a fazer o que todos fazem só porque tem que ser feito. Eu não queria ter um mestrado. Não é regra, né? De mestre ou para me chamarem de doutora com doutorado. Eu queria, se for para ter esses graus que realmente vão façam ser sentido usados na minha vida ou na minha área de trabalho, sei lá, vou ganhar com base aquilo ou alguma coisa. Mas no momento não era a realidade que se encaixava lá no Brasil. Então eu escolhi tomar outro rumo. Tive muitos julgamentos, sempre vai ter, sempre. Inicialmente bati assim, quando eu via principalmente as minhas amigas se formarem, que nós íamos formar todas na mesma época, batia assim uma tristeza, mas eu falava, não, eu vou ficar feliz por elas. Quando chegar o meu momento também elas vão ficar felizes por mim, não tem problema nenhum elas terminarem primeiro e eu terminar depois. Então, se tu tens alguma decisão na tua vida que tens medo de tomar por julgamento das outras pessoas, pare e pense se vale a pena levar a tua vida com base no que as pessoas vão pensar sobre você, e para de determinar o teu valor, a tua capacidade com base naquilo que o mundo chama de mérito, de conquistas, na faculdade, dos sonhos, no emprego. Não, nós somos mais do que isso, tá bom? Nem todo mundo o sucesso virá de uma faculdade. Lembrando que eu não estou a dizer que a faculdade não seja importante. Existem mas eu não quero que você particularidades. meça o teu valor com base nisso. Se decidires recomeçar, tá tudo bem. Tá tudo bem terminares a faculdade aos 30. Ela é boa nisso, ela é boa nisso. Tá tudo bem terminares a faculdade aos 35. Celebre da mesma forma, como se estivesse a terminar aos 25 ou aos 19. Nós não precisamos ter a nossa vida toda completa aos 25 anos. Nós não precisamos. E está tudo bem. Uma pressão muito grande para muita gente. Essa foi a minha experiência. Talvez não seja assim tão emotiva, mas de certa forma... Pô, não foi com essa música aí do fundo aí, tu não ajuda também, não ajudas. Com vocês para sanar algumas dúvidas de familiares e amigos. Não sei se deu para explicar tudo. E qualquer dúvida eu vou deixar aqui os comentários abertos. Espero não ter falado certo. E que os próximos vídeos não sejam sobre isso. Eu gostei. Mais de uma coisa mais, digamos, mais interessante. Então, obrigada. Se ficou até o final desse vídeo, não esqueça, deixe o teu like e compartilhe com qualquer pessoa. Beijo. Tal como eu disse, o link está aí na descrição. Eu gostei bastante desse conteúdo. Eu não vou comentar muito, eu simplesmente vou dizer, vão lá, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal da Ana Patrícia. Como eu disse, ela é muito boa em se comunicar também e é uma das meninas que demorou muito para criar o canal dela. Eu sempre falei isso para ela, ela sempre teve ali como dizem, né, o molho para se comunicar e para trazer um pouco de conteúdo das suas visões, e ela fala aí porque que decidiu largar o Brasil. Deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima.